E está no ar mais um episódio do nosso podcast, que devido a algumas complicações, ficamos um dia sem episódio novo, mas hoje estamos aqui com cenário novo. Estamos com uma pessoa mais que especial, nossa professora, ex-coordenadora e conselheira, referência quando se fala em professora. Nossa querida professora Gregória Soares. No episódio de hoje vamos falar sobre educação, mudanças, histórias engraçadas e, claro, sobre a geração TikTok. Pode parecer com quem já viu muita coisa nessa vida na sala de aula. Bora para a entrevista? Bora sim. Vamos com a primeira pergunta. Professora, o que lhe inspirou a seguir a carreira na educação? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Em mais um episódio do Café com Marketing. Que superação! Olha o cafezinho, né? Chegando. E tem café de verdade, gente. E é um prazer enorme estar compartilhando esse momento com vocês, esse momento de evolução, né, da turma de marketing. E dizer para vocês que inspiração é uma coisa muito complicada, porque a gente sonha, né? Todo mundo tem um sonho. E às vezes você se inspira num sonho que você tem desde que se entende por gente. Sim. A educação, para mim, na verdade, ela não foi um sonho. Ela nunca foi um sonho. Ela foi uma oportunidade, né? E diante dessa oportunidade que eu agarrei, que a vida colocou na minha frente, eu decidi ser professora. Mas antes disso, eu fui aluna, como vocês, né? E como sempre, a gente sempre tem um mestre, né? Aquele mestre que serve de inspiração. E esses mestres foram as pessoas que me inspiraram. Como uma estudante da língua portuguesa, e gosto muito da língua portuguesa, eu me inspirei nesses professores que eu tive desde o ensino fundamental. E foram eles que me deram esse suporte para chegar a cursar licenciatura em língua portuguesa. Professora, e agora, falando nessa questão de educação, como foi a primeira experiência da senhora na sala de aula? A senhora sente recordações, assim, sente falta? Cara, outro dia eu publiquei na minha rede social a foto, né, o registro da minha experiência como professora pela primeira vez. Aos 16 anos, cursando ensino médio, eu fui convidada por uma diretora de escola particular, né, da época, e eu seria auxiliar de uma turma de educação infantil. Alunos de 4, 5 anos de idade. Aí tu pensa, uma criança dando aula para um monte de criança. Então, a primeira experiência que eu tive com a sala de aula, ela não foi das melhores, né? Imagina eu sem didática nem nada. Eu era estudante do magistério, mas eu tinha que abraçar a questão do trabalho, conciliar trabalho. Muito, muito. Até porque as crianças que eu acompanhei nessa época, hoje, na verdade, estão aqui, né, na mesma cidade, e são pais, são mães, são pessoas que evoluíram na educação, que hoje têm família, estão formados, seguiram carreira. E para mim foi um orgulho poder participar dessa etapa tão importante que é a entrada do estudante na vida escolar. E ao longo da sua trajetória, o que mais mudou? A escola ou o aluno? Digamos que todo mundo muda o tempo todo, né? A escola, ela, graças a Deus, ela mudou bastante. A gente reconhece a evolução que a educação teve, isso a gente não pode negar, apesar dos percalços. A gente sabe que muita coisa ainda é dificuldade, é desafio, mas a escola ela evoluiu sim, né? Ela evoluiu para melhor, digamos assim. É um espaço que hoje acolhe como família, como escola, como sociedade, e faz todo esse trabalho social que a gente vê aí, não só pedagógico, né? Mas também esse trabalho social. Como nosso projeto, né, o Café com Marketing Sim, também. Muito bacana, realizado na escola, né? Uhum. E eu fico feliz porque eu acompanhei a trajetória de vocês no início do primeiro ano, né, aquele início de adaptação do tempo integral. Sim. E aí quando você me pergunta se os alunos mudaram muito. Agora falando em mudança, a senhora já foi coordenadora, professora, qual é a diferença entre um papel e outro? Tem diferença? Eu diria que o que está no meio é a prática, porque todo professor estuda a educação e todo coordenador estuda a educação. A diferença se dá no trabalho do coordenador como um orientador, né? Ele, na verdade, ele acompanha o trabalho do professor,
é aquele que tenta ajudar, e o professor é aquele que tem que botar em prática, tem que botar a mão na massa. Com certeza o trabalho mais pesado, né? O esforço físico maior, mental é maior, né? Porque tem que dar conta de uma escola, às vezes o professor ele tem que dar conta de todos os alunos de uma escola. E o coordenador, o trabalho do coordenador está mais direcionado ao professor, que é um grupo mais restrito. Então, essa diferença, não que elas sejam trabalhos maiores ou menores, eu acho que trabalho em educação, todo trabalho em educação, ele é igual. Tudo dá trabalho, né? Tudo é feito aos poucos. Mas o professor, ele vive uma era que a gente chama assim, a era do sufoco, né? Por quê? Porque toda a responsabilidade que era da família, que era da sociedade, hoje recai numa escola de tempo integral. A gente recebe o aluno às 7 horas da manhã e devolve ele à noite para casa. Então, nós praticamente estamos criando vocês. Mas só vamos em casa só para dormir. Só dormir e já voltar de novo. Sim. E se a senhora tivesse TikTok no tempo que a senhora era aluna, que tipo de conteúdo a senhora postaria? Nossa, eu seria censurada. Com certeza eu seria censurada. A senhora gosta de TikTok? Sim, eu gosto. Não sou de publicar, né? Não sou de criar conteúdo, mas eu gosto muito de observar os conteúdos do TikTok. Então, eu, uma adolescente tagarela, que gostava da rua, né, que falava muito, ainda falo. Imagina eu no TikTok. Não, seria uma revolução, né? Com certeza na escola ia ser chamada a atenção todo dia. Agora, com a relação entre o TikTok, assim, o que mais surpreende a senhora nos alunos de hoje com relação à época da senhora dos estudantes? Primeiramente, em relação à rede social, é o que eu nunca entendo, né? A gente sempre teve alunos que com bom desempenho, que se desenvolvem muito bem na oralidade, na sala de aula, mas que a mídia, na verdade, a rede social, a internet, ela proporcionou esse avanço. Quando a gente olha um TikTok de vocês como alunos e diz, poxa vida, esse menino tá no TikTok, é? Poxa, na sala de aula eu expolo ele para ele falar e ele não fala nada e ele tem essa liberdade toda no TikTok. Vocês nasceram na era digital. Né? Então, isso permite vocês uma total familiaridade com a rede. Então, é fácil criar um conteúdo. Difícil é você fazer uma dissertação para o Enem. Difícil. Difícil é a dissertação do Enem. Mas também nem tanto. Nem tanto. A gente tenta. A gente tenta. E o que mais o surpreende nos alunos com a comparação na sua época de estudante? Eu acho que a gente evoluiu para infinitos tipos de comportamento, né? Antes a gente tinha o aluno na escola, simplesmente aluno por aluno. O aluno ele ia como estudante. Então, ele temia a escola, ele temia o professor, ele queria ser responsável, ele cumpria com as obrigações. Hoje a gente tem um público muito maior, um público de comportamento diferentes, de gerações diferentes, e é exatamente isso que faz quando um professor teu chega na sala de aula e diz assim, olha, na minha época isso não acontecia. Primeiro, que a nossa época, a época que ele fala é 30 anos, tá, de diferença. E não tem como você ter uma lacuna de 30 anos e ser igual. Então, o aluno hoje, ele é esse aluno de multicomportamentos, que tem um contexto social diferente da nossa época enquanto professor. Então, tudo isso colabora para ele ser esse ser que ele é na sala de aula. Ou hiperativo, sem falar que a gente vive agora a época da diferença, né? E essa diferença, ela se dá não pelo fato de comportamentos ou diferença genética. Não apenas social. Não só social. Comportamento, mentalidade. A gente está aí com uma difícil missão que é a inclusão. A inclusão social. Então, esse mundo novo que a gente entrou, ele trouxe as altas habilidades, ele transformou a genética das pessoas. Então, a criança nasce por conta de um vírus com microcefalia, a criança a criança desenvolve um transtorno por um trauma. Nasce com autismo. E isso antigamente não era tão visto. Né? Esse menino é danado. Vou botar ele de cartilha que resolve. Hoje a medicina evoluiu, a psicologia evoluiu e existem diagnósticos para esses comportamentos. Existe remédio. Existe controle, né? Existe controle. E aí, quando você se depara com um aluno nesse comportamento, com esse diagnóstico que você não sabe lidar, o
e causa estranheza, claro. Né? E aí é o que a gente vê na sala de aula na escola todo dia. Essa mistura e o que o professor está meio ainda aqui perdido para chegar nesse ponto da educação, nessa interação. Agora, chegar nesse ponto, assim, teve alguma coisa quando a senhora começou lá 30 anos atrás, que a senhora passou um perrengue e eu já achei engraçado? Cara, teve um aluno, ele me desafiou, né? Eu era a professora mais rígida da escola. Na época foi feita uma enquete de quem era o torturador da escola, né? Torturador? Então, foi feito um mural, e lá estava a enquete. Você marcava com um X o nome do professor que você achava que era o torturador. Imagine quem era o torturador. Ou a torturadora. O X do meu nome, ele escapuliu assim no quadro. Desceu até lá embaixo. Recorde. Eu era o terror da escola. Então, na minha aula, não chega depois. Na minha aula, não sobe e desce. Na minha aula, não senta, levanta, atrapalha. Não tinha isso. E aí tinha aquele dito cujo aluno que a gente está falando, o diferente. E eu não sabia diagnosticar. Até que um dia eu deixei na porta da sala de aula, por favor, alunos, estejam na sala assim que o professor de inglês entrar. Na época eu dava aula de inglês. A senhora também é formada em inglês? Nunca. Notório saber. Né? Eu tive inglês até o 9º ano. Naquela época a carência de professores de inglês era gigante. Aí, não, tu sabe dar inglês, vai lá dar aula de inglês. Eu fui. E esse aluno chegou na sala de aula para assistir a aula e estava lá. E ele chegou depois de mim. E aí ele meio que ficou daquele jeito. Quando eu saí da sala, que eu retornei no dia seguinte, ele tinha escrevido um palavrão do tamanho do mundo lá, com letras garrafais, para mim, lá no meu bilhete. E aí eu disse, e agora? Suspensão é certeza, né? Chamei a diretora e tal, conversei, chamei esse aluno, chamei mãe, chamei pai, aquela coisa toda. Me senti desrespeitada, é claro, eu estava fazendo a minha obrigação. E na época eu fiquei tão enfurecida com o nome, porque é um nome pesado pra gente, né? Um professor ser chamado de aquela, né? E aí eu quero a suspensão dele 1 mês. E aí a mãe veio, o pai veio, todo mundo veio. Quando chega no ponto da conversa para retratar, que foi o que a diretora quis fazer, né? Retratar, ele meio que chorou. Né? Professora, não foi isso que eu quis dizer, mas por um triz eu não entrei antes da aula e ocorreu tudo isso, eu fiquei com raiva e eu soltei o palavrão lá para você. Eu disse, então foi você de verdade. Porque ninguém queria, né? Foi suspensa a sala inteira porque ninguém queria dedurar ninguém. Claro, vocês não deduram os colegas, né? Nem que morra. E aí ele não queria dedurar, ninguém queria dedurar, até que eu fui no psicológico. Você acha isso? Você acha que quando eu tô todo dia aqui, você acha que passar 8 anos numa universidade, estudando para lhe apoiar, é sinônimo disso aqui e tal? Aí acabou. Enfraqueceu, aí, né? E aí daqui a pouco eu tava com pena dele. Né? A verdade é essa, eu tava com pena dele, e aí eu disse, dá para tirar a suspensão? Ele disse, não, agora mantém. Agora vamos manter a suspensão. E aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque hoje a gente lida muito com essa situação e às vezes você não sabe o que, é que a criatura está passando. Às vezes com um probleminha, uma coisinha que passou lá, fora do ambiente, ou mesmo dentro do ambiente escolar, que o professor não captou. E aí numa atitude, né? Numa situação dessa, o professor vai, pune, ele se acha injustiçado, porque ele já vem cheio, e aí cria aquela velha situação do professor inimigo, né? Aí o professor já vira inimigo, eu vou te matar lá fora, vou pro pneu da moto, e a gente sabe... Enfim, mas foi uma situação resolvida. Mas eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci dele. Nunca. E hoje ele é um cidadão. Eu acho engraçado. Sim, hoje ele é um cidadão, de boa. Mas de vez em quando eu digo, tu lembra que tu me chamou daquele nome? Né? Mas resolvido, né? Situação resolvida. Mas a gente passa todos os dias, se a gente fosse contar, teria inúmeros casos desse tipo que a gente passa no dia a dia da sala de aula, também faz parte. Né? E hoje em dia, assim, depois da proibição do celular, será que a gente sentiu alguma diferente com os alunos? Eu acho que a gente precisava, não só os alunos, eu acho que o mundo está precisando desse descarrego, né, de telas. Isso adoeceu o mundo inteiro. É provado nos países mais desenvolvidos, onde a educação tem um nível de qualidade muito superior ao nosso no Brasil, e que foi provado que isso prejudicou. Né, e prejudicou muito. Então, tirar as telas, ou, no caso de vocês, como é que um estudante de marketing vai ficar sem tela? O que é que justifica fazer um curso técnico e eu não posso usar de marketing digital e eu não posso usar a tela? Mas a gente sabe que também que tudo precisa de
de razão, né? O uso racional. A gente só precisa disso. Eu não preciso estar ligado 24 horas no celular para estar informado. A vida não é só a tela. Né? O mundo não é só o digital. A gente precisa conviver. E a gente perdeu essa convivência com as telas. Então, quando a gente barra o celular, quando vem uma lei para barrar o celular, é para dizer, opa, alguém tem que parar, rever a situação, porque não está boa, está adoecendo todo mundo. Está prejudicando o real. E sim. Perdemos até a coordenação motora. Ninguém escreve mais. Né? Ninguém escreve mais. Aí um minutinho, é porque se por acaso nosso público tiver escutado um barulho de uma sirene, algo assim, é porque agora estamos na gravação do nosso estúdio dentro da escola e agora é a hora do intervalo, recreio, como os meninos chamam. Então, se às vezes escutar algum barulho, de menino fazendo zoada aqui no pé da porta do nosso estúdio... É normal. É normal. Nosso estúdio funciona na biblioteca da nossa escola. E agora é a hora do intervalo. Só abrindo aspas aí na conversa. Só quando nós conseguimos um estúdio na Rede Globo. Sim! Vamos sonhar pelo menos com o canal Educação. Né? Transmitindo aí ao vivo os bate-papos, o café. Vai, vem cá, Gogo! E tem alguma gíria que a senhora não entende direito ainda? A gente pode aqui dizer o significado dela. Cara, tem uma gíria, eu acho engraçado. Assim que eu passei um tempo na coordenação e voltei para a sala de aula de ensino fundamental, uma menina foi matriculada na minha sala e ela devia ter um TDAH daqueles, né? Se não tivesse outro transtorno. E aí, no dia que eu entrei na sala, eu estranhei, logo que eu entrei, eu disse, opa, tem alguém diferente na sala de aula. E aí começa a conversar, quando eu cheguei perto para falar com ela, eu disse, e aí, você tá vindo de onde? Ela disse, pode pá. Pode pá. Eu disse, não, eu perguntei de onde você vem, qual escola você frequentava. Ela disse, pode pá, professora, eu tô aqui. Eu disse, não, tô entendendo, você tá aqui, mas pode pá, de boa. E aí eu fiquei, pode pá. Foi a primeira gíria que eu buguei geral, né? Naquela época, aí há uns 10 anos atrás, celular longe, Instagram, WhatsApp, distante. Então, não tinha essa interação. A gíria era mais regional. Muito mais, né? Então, se ela dissesse, cheio, professor, eu tô aqui, tava ótimo. Mas ela veio com pode pá. E eu, pode pá, por meses eu fiquei com pode pá. Tia, já teve algum aluno assim que você achava perdido, assim, que no caso não achava sem futuro, e hoje surpreendeu a senhora na vida? Cara, tu tava perdido. Achou? Tu tava perdido. Brincadeira, gente. Mas assim, quando eu digo que vocês são um motivo de superação com esse projeto, vocês são, né? E que bom que isso aconteceu, que bom que vocês acordaram e que hoje o curso de marketing digital faz sentido para vocês. Porque a gente lida com um público totalmente heterogêneo. Você não é igual a você, embora esteja de camisa preta, né? E aí na sala de aula a gente tem que tentar captar a habilidade que cada um tem. E nem sempre o professor consegue. Né? Então, você se desenrola bem na oralidade, tá? Agora tu é um apresentador. Primeira vez, né? Eita, meu Deus. Pois o Murilo parece que não quer mais ser músico. Não, aí eu acho que não. Prefiro mesmo ficar na música mesmo. Então, assim, o projeto e o curso, ele trouxe para vocês um outro olhar, e esse olhar leva vocês a desenvolver outras habilidades e traz também outras oportunidades. Então, quantos e quantos alunos a gente já não se deparou na sala de aula que você diz assim, meu Deus do céu, ali só Jesus na causa, né? E de repente tu encontra o cara na rua com um crachá aqui no pescoço, professor, bora vender um consórcio, o cara te passa uma lábia. Eu disse, moço, só porque eu não tenho R$1 no meu Pix, senão eu pagar à vista esse negócio aí, porque a conversa tá boa. A conversa foi tão boa, tome todo o meu dinheiro. Sim, pegue, leve tudo, meu amigo. Então existe, a gente precisa, como professor, a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, né? Qual é a habilidade que o meu aluno sabe desenvolver? No caso, nem todo mundo tem só habilidade. Não, de forma nenhuma. Ninguém tem a mesma habilidade. E se eu tiver a mesma habilidade, eu tenho mais ou menos habilidade naquele assunto, né? Mas, enfim, que bom que todo mundo consegue, né? Muito ou pouco, todo mundo consegue. No caso, a senhora pudesse dar um conselho para essa geração, que conselho a senhora daria? Estudem.
Eu acho que ele se desconselhou, acho que ele não queria, não. Cara, porque quando eu digo estudem, eu não estou falando, por exemplo, do que vocês estão fazendo aqui, é gigante, um projeto como esse é muito bonito, é muito bacana, mas a gente ainda vive numa sociedade capitalista que vai te cobrar. A sociedade ela é cruel, ela vai cobrar. Se tu sai do ensino médio e não faz a faculdade, aquilo ali parou no ensino médio, ele ainda não. Que currículo é que ele tem? Primeira coisa que olham para ti é papel. Só ver aqui o currículo, não, tem muita gente aí na frente dele. Então, por mais que a gente tenha essas habilidades, por mais que a gente desenvolva outras coisas socialmente, pessoalmente, mas a educação, ela é essa base. Para você desenvolver o café com marketing, se você não tivesse a habilidade de ler, escrever, você não estaria aqui apresentando. A escola te dá essa oportunidade. Né? E, na opinião da senhora, o que a escola nunca deveria perder, mesmo com tanta tecnologia e mudança? Eu acho que toda escola, ela, em algum momento, ela vai ter que voltar para o tradicional. Né? E quando eu falo, se você vai alfabetizar uma criança e ela não consegue alfabetizar, e tu quer levar a pedagogia do construtivismo, não sei o que, associada a não sei o que, da pressão. Não. Tem coisas que é fato. 2 mais 2 são 4. Se tu não sabe a tabuada, tu não vai evoluir em matemática. Tem outra forma de aprender matemática? Não. Só a tabuada. Então tem uma hora que você vai chegar e você vai ver esse efeito do tradicional lá na frente que vai dar prejuízo. Então melhor eu manter o tradicional quando necessário e ter um melhor resultado lá na frente, porque vai ter esse resultado positivo. Tio, quem é mais difícil de lidar? Aquele aluno que bagunça na sala, não te deixa explicar, ou o aluno que fala demais comentando na sala antes da senhora terminar de explicar? Ele já está completando a fala ou perguntando? O aluno falante, ele é sempre o mais visto. Você tem 40 alunos numa sala de aula, o que mais fala é o que tu sabe o nome. O aluno calado, tu nunca vai aprender o nome dele direitinho. O aluno calado, tu nunca vai saber se ele aprendeu ou não. Então, os tagarelas, eles se sobressaem em tudo. Né? Só que, às vezes, essa dose, né, essa expressividade, ela traz um prejuízo não só para ele, que dispersa, mas também para todo mundo, para o professor. E, às vezes, o professor está super empolgado com aquela aula que ele passou uma semana planejando. Aí o tagarela chega lá, e tu começa a falar, e hora tu vai parar para eu voltar meu raciocínio. Né? Porque você está numa linha de raciocínio que você está conseguindo a interação do grupo, e aí o tagarela pula bem na tua frente. Posso beber? Posso ir no banheiro? Por mim, é difícil. Né? Desconcentra da aula. Totalmente. Ele se desconcentra e o professor e os demais se desconcentra. Porque se disser vai beber, posso ir depois? Depois dele eu posso ir, depois eu posso ir, pronto, acabou a aula. Aí... É por isso que às vezes o professor pergunta, e eu parei onde foi aí? No me situa, volta. Exatamente. Vamos fazer agora o bate e volta. Eu pergunto e a senhora responde com alguma palavra. Sala de aula ou coordenação? Me pegou. Coordenação. Coordenação por afinidade. Se fosse aluno em 2006, a senhora seria TikTok? TikTok? Complete a frase. Ser professora é duro. É sofrido. E agora pode contrair. O que é que a senhora acha sobre bebê reborn? Prefiro vocês. Qual aluno preferido da senhora? Não, todos. Todos. Não suporta os artistas vai causar ciúme, vai ser uma loucura. O Marcos está vendo que ano passado eu me que tinha uma porta de chegar no meio da sala. Não ficava no meio da sala, não. Ficava de trás do armário. Sim. De quem é a baiana que tá solta e a bota que tá de trás do armário? Não tinha chulé, não. Tia, foi uma honra ter a senhora com a gente. Obrigado por tanta sabedoria, bom humor, inspirações das gerações. Gente, eu que agradeço a vocês. E digo aos próximos convidados. Tem café, viu? É de verdade. Tá? Tem uma bolachinha também. E digo para vocês, continuem com o projeto. Façam outros projetos, outros experimentos. Com certeza isso vai engrandecer muito o desenvolvimento de vocês em marketing digital. Com certeza. Eu que sou grata a vocês pelo convite. Muito obrigado. E se você assistiu até aqui, compartilha esse episódio, marca a gente e lembra.
Respeite a história dos seus professores, porque eles nada existiriam. Até o próximo episódio. Tchau.